Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos estejam bem. Pessoal, vamos dar início aqui mais uma aula. E hoje nós falaremos sobre a questão do código Q. Beleza? É um código que é muito utilizado ultimamente na vida operacional, né? De quem trabalha na questão de operação, na área do bombeiro, seja na área do policiamento, seja na área da guarda municipal, seja na área da segurança privada. Então é um código que ele realmente é necessário, se faz necessário hoje em dia para facilitar a comunicação. Tá, mas antes, para começarmos, o que é o código Q? Então vamos lá. O código Q, senhores, nada mais é do que uma terminologia que foi criada para padronizar uma comunicação, para facilitar uma comunicação em um determinado grupo, em uma equipe, beleza? Para facilitar essa comunicação. Olha só, o código Q, senhores, ele tem basicamente aí na base de uns 30 códigos por aí. Hoje nós iremos ver aqui os mais básicos, os mais comuns, os mais utilizados, na base de uns 27 códigos por aí. Bom, senhores, lá na Inglaterra, né, em 1909, nessa base aí, o código Q surgiu, criado pelos britânicos. Eles sentiram a necessidade de conseguir manter um código, criar um código justamente para facilitar a sua comunicação. Você sabe que lá atrás, há um bom tempo, as comunicações eram bem difíceis. Por quê? Porque não tinha telefone, não tinha celular como nós temos hoje. Então era bem difícil ter uma comunicação. Em determinadas situações, para se ter uma comunicação, demoraria na base aí de um mês, né, 2 meses, dependendo da forma que essa comunicação estava indo. Exemplo, antigamente era mais através a cavalo, no caso, né? Teria que viajar levando uma carta para um determinado lugar e demoraria um bom tempo. Então essa comunicação demoraria na base de um mês, 2 meses, 1 ano para a resposta, no caso. Eu quero saber alguma coisa, mandar para um outro lugar e aí esperar essa resposta voltar. Então dependendo do determinado lugar, da distância, essa resposta demoraria muito tempo. Então naquele tempo também os britânicos que trabalhavam na questão da transporte de mercadorias, os militares também, nos navios, né? Então eles precisariam ter uma comunicação, facilitar essa comunicação. Então resolveram, eles pensaram após essa necessidade e aí começaram a criar um código, né? Criaram uma espécie de rádio, primeiramente. Só que aí, para ter essa comunicação sem ter um código, eles iam falar uma frase por completo. Então isso demoraria muito tempo e às vezes, por interferência, eles não conseguiam entender tudo. Então, senhores, na hora da comunicação, assim que eles já tinham rádio, mas essa comunicação, como eles não tinham código no princípio, então eles falariam a mensagem por completo. E aí, por motivo de algumas interferências, seja em decorrência da distância, seja em circunstância da questão do ambiente, está chovendo, está trovejando, muito vento. Então eram fatores que causavam interferências na comunicação e eles tinham uma certa dificuldade nessa comunicação através de rádio, certo? Então eles viram realmente a necessidade, pelo fato de não conseguir entender a comunicação, né? De não receber aquela comunicação com eficiência, eles resolveram pensaram conforme essa necessidade e criaram um código. E aí foi surgido aí, existem outros códigos, mas o mais comum, mais utilizado é o código Q. Inclusive pelo fato de eles terem um bom conhecimento com relação aos demais países, então esse código foi evoluindo e acabou internacionalizando, beleza? Então ele é conhecido aí praticamente na maioria dos países que utilizam a comunicação através de via rede rádio, beleza? Então basicamente é isso. A função do código Q é facilitar, é padronizar uma comunicação através da via rede rádio, certo? Então é basicamente isso. E um outro fator muito importante com relação à questão do código, senhores, é também a questão de codificar, ou seja, as pessoas que estiverem do lado não entender o que eu estou falando com uma outra pessoa. Exemplo, vou citar um exemplo muito simples para os senhores. Eu estivesse agora no shopping, você sabe que o shopping é grande, né? Então vai ter a equipe da segurança, vai ter a equipe dos bravos. O que são os bravos? Lá no código Q vocês vão ver que são os bombeiros, são os brigadistas. Então vamos imaginar que nós estamos em um shopping, em uma atividade, fazendo trabalho de prevenção. E aí porventura
chega um grupo para fazer um assalto. É só um exemplo, para fazer um assalto. Então, basicamente, tanto os seguranças ou os bombeiros, quem vê primeiro o pessoal, eles vão ter que fazer o que? Eles vão ter que avisar, né? Avisar toda a equipe de operação, tanto os bombeiros quanto os seguranças, para se prepararem, né? Para evacuação, para trabalhar em cima da situação, certo? Então, senhores, o objetivo era esse, do Código Q, era justamente facilitar, padronizar essa comunicação nos navios de guerra, né? Pelos britânicos. Então eles foram os fundadores, né, lá em 1909, de criar esse Código Q para facilitar essa padronização de comunicação através da via rede rádio, beleza? E é como eu falei para os senhores já, com o tempo, né, com o conhecimento que eles tinham, com os demais países, esse código foi evoluindo e aí acabou se internacionalizando, e aí hoje é registrado pela ONU. E como vocês sabem, fazem parte aí de diversos países que trabalham com esse tipo de operações, né? Então vocês vão ter um exemplo bem claro aqui. O bombeiro militar aqui utiliza o Código Q, o policiamento utiliza o Código Q, como eu falei para os senhores, as equipes de seguranças privadas também utilizam o Código Q. Um exemplo bem claro também aqui no Mateus, né? No Mateus, Mercado Caminho, eles também utilizam o Código Q. Na verdade, eles utilizam essa comunicação via rede rádio, né? Via rede rádio. Porém, no Caminho, no Mateus, eles não têm esse conhecimento de utilizar o Código Q da maneira correta. E aí, algumas circunstâncias que a gente acaba observando com relação a alguns erros é que alguns determinados grupos, quando vão utilizar uma comunicação via rede rádio, é bem básico, senhores. Quando se trata de comunicação via rede rádio, nós temos que utilizar o Código Q de maneira correta. Justamente como eu falei para os senhores, o objetivo é codificar. As pessoas que estiverem ao lado, ao redor, não entender, as pessoas que não têm conhecimento com relação ao código, eles não têm que entender o código. Se eles não têm conhecimento, eles não têm que entender o que você está falando. É como se estivesse falando em uma outra língua. Até porque vocês estão falando em código, beleza? Então é uma outra língua. É justamente para facilitar e também para codificar, que as pessoas que estejam do lado não consigam de fato entender essa comunicação. Beleza, pessoal? Pessoal, vão desculpando aí que está um pouco com barulho. Hoje o negócio está complicado aqui, é muito barulho, não dá para a gente conseguir gravar uma aula com tranquilidade. Mas estou tentando aqui da melhor forma possível. Vamos lá. Então, nós vamos conhecer agora, né, alguns desses códigos bem básicos. Vocês vão ver que existem os códigos mais básicos, que acho que vocês já ouviram aí, né? Já conseguiram ouvir bastante em alguns lugares, até mesmo na instituição. Nós falarmos sobre alguns códigos, são os mais simples, mais utilizados no dia a dia. E tem aqueles um pouco que a gente quase não utiliza, então ele acaba sendo um pouco difícil, pode-se dizer assim. Mas é só questão de prática, senhores. Nós treinando, esse código ele começa a ser fácil pra gente, começa a ser facilitado, pode-se dizer assim. Nós vamos conseguir absorver de maneira mais clara quando a gente continuar os treinamentos com relação a ele, tá? Começar a utilizar frequentemente. Então ele vai fazer parte do nosso cotidiano. Nós vamos conseguir aí memorizar, aprender de fato esses códigos, tá? Então, como eu falei para os senhores, o objetivo principal também na questão da comunicação é trabalhar com esse código, é falar nesse código. E aí a tradução, pessoal, ela é feita só no pensamento. Quando eu falo o código para alguém, quando eu estou conversando com alguém através de código, a tradução é só no pensamento. Eu falei no código, a pessoa tem que me responder em código. E os erros frequentes que acontecem em alguns grupos, em algumas equipes, é que um fala, ou a pessoa mesmo que está falando, ela já vai traduzindo ao mesmo tempo. E aí não tem graça, tá utilizando código para quê? Não utiliza código, beleza? Exemplo, quando eu falo QAP, tá? QAP, a tradução, ou seja, o significado, é na escuta, ou qualquer outro termo, outra palavra, outra frase que tenha o mesmo significado. Ou seja, quando eu falo o mais simples, QAP é o primeiro código que estamos aqui na frente. Então quando eu falo código QAP, diga que está o nome, na escuta. Ou eu posso pensar, está atento, está ouvindo, beleza? Então, beleza, é a questão de tentar. Eu estou perguntando se a pessoa está atenta, se ela está me ouvindo, se ela está escutando, beleza? Outra questão muito importante, pessoal. Quando nós conhecermos os códigos, então quando nós estivermos falando com alguém em código, nós temos que tonalizar no sentido se é uma pergunta ou se é uma afirmação, certo? Se eu pergunto, tá de QAP, eu já estou perguntando no sentido de pergunta, beleza?
Se eu afirmo alguma coisa, QSL, eu estou afirmando, eu estou dizendo ok, beleza? Então vamos lá. O primeiro código, senhores, é o QAP, significa na escuta, tá atento, tá ouvindo. O segundo código, QAR, desligar. Esse aqui já é um código já mais um pouco difícil, quase ninguém utiliza ele. O QAR, desligar. QRN, interferência. Interferência justamente quando está numa comunicação. E aí existe dois tipos de interferência que nós vamos já ver. A primeira interferência pode ser por falha nessa comunicação, né? Em virtude da distância, do alcance do rádio, porque esses rádios, senhores, existem vários modelos aí, e cada um modelo mais sofisticado tem um alcance maior. Exemplo, um pode ter 9 km, o outro pode ter só 1 km, o outro tem um alcance de 8, de 10 km e por aí vai. Isso vai depender da marca do seu HT. Beleza? Do seu rádio de comunicação. E existe outra interferência que é pela questão de alguém chegar e atrapalhar a tua comunicação. Então vai ter uma interferência humana e uma interferência normal, certo? O outro código é o QRA. Esse aqui é muito utilizado, é um código bem simples, bem fácil. O que é QRA, senhores? QRA é o fato de eu perguntar o nome do operador. Quem é o QRA? Qual o QRA? O nome do operador, o nome de alguém, beleza? QRA, né? Nome do operador. QRL, estou ocupado. QRL, estou ocupado. QRM, interferência humana. É o que eu falei para os senhores ainda agora. QRM, interferência humana. QRQ, transmita mais depressa. Eu estou me comunicando com alguém e aí por algum motivo estou falando muito devagar, e aí a pessoa que está com pressa, ela vai pedir que eu fale um pouco mais rápido. Mas vai falar para mim na questão do código. QRS, transmita mais devagar. Eu estou muito nervoso, falando muito depressa, e a pessoa quer entender, então pede que eu transmita mais devagar, beleza? Aí nós temos aqui também o QRU. Tens algo para mim? Mas hoje é muito utilizado como questão de problema. O QRU, pessoal, é utilizado como problemas. Quando os senhores vê alguém conversando no rádio e falar sobre QRU, ele está falando sobre problema. Exemplo, eu chamo alguém e falo, ó, tô com QRU aqui, eu tô com problema aqui, beleza? E aí nós temos também, pessoal, o QRV, as suas ordens. O QRV é a mesma questão do prossiga, do segue, prosseguir. As pessoas de hoje já começam a reduzir lá o código, a tradução já começa a falar segue. Ou seja, a forma correta é dizer QRV, quando eu chamar alguém, exemplo, eu testo uma comunicação falando com alguém. Atenção, Bravo 1, tá de QAP, aqui é o Bravo 2. O que eu fiz? Eu testei, eu falei, atenção, Bravo 1, aqui é o Bravo 2. E ele vai dizer o que? Ele vai dizer, o Bravo 1 vai responder pro Bravo 2, que no caso o Bravo 2 sou eu, ele vai responder como? QRV. Ou seja, ele está me dizendo, prossegue, diga, fale, estou às suas ordens. É basicamente isso, pessoal. QRV, as suas ordens, diga, prossiga, beleza? QRX. O QRX, pessoal, também muito utilizado, tá? É um código simples, muita gente utiliza ele nas suas comunicações. QRX significa aguardar, aguarde. Faz um QRX, aguarde, beleza? Espere um pouco. Também nós temos aqui o QRZ, fale quem chamou. Ou seja, é a questão de eu perguntar se alguém modulou comigo. Eu chamei alguém e porventura essa pessoa não me respondeu na hora, mas depois ela fala lá, fale quem chamou. Mas ela vai falar no código também, tá, pessoal? Fale quem chamou é a tradução. Ela vai dizer QRZ, ou seja, quem chamou vai ter que falar o que está querendo falar. Por isso que modulou com alguém, por isso que chamou alguém no rádio. E aí nós temos também o QSA. O QSA é como está recebendo. Eu quero saber se a pessoa do outro lado lá, ela tá, o receptor, o emissor faça a comunicação e o receptor, eu quero saber se o receptor está recebendo com frequência ou está recebendo uma comunicação limpa, clara, com clareza, se ele está conseguindo entender. Ele vai me dizer se ele está recebendo essa comunicação tranquila, clara, se ele está conseguindo entender, ou se está tendo uma frequência, se está tendo uma interferência, na verdade, uma interferência. Se está tendo uma interferência, seja ela humana ou seja uma interferência normal.
ou seja, se tem algum ruído, alguma dificuldade para entender, ou se a mensagem está chegando cortada, falhando. Ok, pessoal? Estão conseguindo entender? Se não tiverem, depois eu vou estar passando aqui logo abaixo, deixando espaço para os senhores poder falar suas dúvidas, para que a gente possa trabalhar em cima delas, tá bom? Nós temos aqui também outro código muito utilizado, que é o QSL. QSL, entendido? QSL, entendido? Beleza? Pergunta. QSL, entendido ou ok. Exemplo, eu falo com uma outra pessoa, essa pessoa me fala alguma coisa, eu digo QSL, entendi, ok. É basicamente isso. Eu estou confirmando que eu entendi a situação. QSM, eu estou perguntando se a pessoa está me ouvindo. QSO, comunicado, uma conversa. Geralmente em alguma comunicação, e aí eu preciso falar alguma coisa com uma pessoa no privado. Nós estamos aqui uma equipe, né? E aí uma equipe grande, estamos trabalhando, e aí nós estamos se comunicando através da via rede rádio. E aí porventura eu preciso passar uma informação para alguém no privado, tá? Então eu vou chamar essa pessoa para fazer um QSO, para fazer um comunicado, para fazer uma conversa. Beleza, pessoal? QSP, fazer uma ponte. E o que é fazer uma ponte, pessoal? QSP, fazer uma ponte. É justamente no momento em que eu falo com alguém, né, nós somos uma equipe também, eu estou chamando algum dos bravos, exemplo, eu chamo o Bravo 3, por algum motivo, o rádio dele está com problema, ou descarregou a bateria, ou ele mexeu na frequência, que é alguns dos canais, e aí ele não consigo ter essa comunicação direto com ele, né? E aí tem uma outra pessoa na mesma frequência, no mesmo canal, que a equipe toda vai ficar no mesmo canal. Eu vou pedir para a pessoa que estiver mais próximo poder fazer uma ponte, ou seja, ir até onde ele, até o Bravo 3, e falar que eu estou querendo falar com o Bravo 3. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai me dizer se esse rádio está descarregado, se esse rádio mudou a frequência, o canal. E aí ele vai pedir que essa pessoa fale comigo, ou emprestar o rádio para essa pessoa falar comigo. É fazer uma ponte. Ele facilitou a minha comunicação com a outra pessoa. Entendido, senhores? Vou continuar mais um pouco aqui. Vamos lá. QTC. QTC, pessoal, também é uma mensagem. Exemplo, eu chamo alguém, a pessoa quer ver qual é o QTC. Ou seja, prossiga. Qual é a mensagem? O que você quer me falar? Beleza? Olha um exemplo. Atenção, Bravo 2, aqui é o Bravo 1. Então o Bravo 2 vai dizer: quer ver qual é o QTC? Ele está me respondendo: prossiga. Qual a mensagem? QTH, pessoal. QTH é um código também muito utilizado, que eu estou falando da questão do endereço, da localização da pessoa. Quando eu falo endereço no código, não necessariamente eu estou falando do endereço onde a pessoa reside, onde a pessoa mora. Rua, não sei o que, número... não é basicamente isso. Nós estamos em trabalho, né, e aí nós estamos numa comunicação via rede rádio. Eu preciso saber a localização daquela pessoa de fato naquele exato momento. Exemplo, estou no banheiro, estou na cozinha tomando uma água. Então a pessoa vai me dizer o local. Meu QTH é tal local. Ela vai confirmar para mim onde é o lugar que ela está naquele momento. Porque possivelmente eu preciso ir lá conversar com ela, né, no privado. É só um exemplo. Então, quando eu perguntar qual é o QTC, é qual o local da pessoa, qual o endereço, onde ela está. E ela vai me confirmar o local exato onde ela está. Nós temos também o QTR, horário exato. Beleza? Horário exato. É a mesma questão. Eu estou falando com alguém e aí de repente eu digo para ela que eu vou me deslocar naquele exato momento, naquele exato horário para fazer uma determinada coisa, ou uma comunicação ou alguma operação. Então eu posso dizer basicamente assim, ó: estou de QTI até o QTH nessa QTR. Ou seja, estou de QTI, estou a caminho até aquele local nesse exato momento, nesse exato horário, para fazer um QSO. Beleza? Estou de QTI ao QTH nessa QTR para QSO. Tranquilo? Eu fiz uma comunicação através de código e a pessoa vai traduzir. Ele está vindo para cá, para onde eu estou, nesse exato momento, para conversar comigo. Beleza? Estou de QTI até o QTH nessa QTR para QSO. Tranquilo, pessoal? Bem simples, né? Vamos lá, vamos continuar. Nós temos também aqui QTU, o horário. Olha só, QTR,
horário exato, o momento que eu estou indo naquele momento. E QTU é um horário que eu posso marcar. Vamos sair para jogar uma bola. Que horas? Mais 11 horas. Significa um horário mais tarde. Estou marcando uma hora para a gente fazer tal situação. Bater uma bola, tomar um café. É só um exemplo. Beleza, pessoal? Vamos para cá, para QTA. Última forma. Esse também é um código muito utilizado, muito simples, tá? Muita gente utiliza, inclusive nós, em praticamente tudo que nós fazemos. Exemplo, vocês estão em forma, passa um comando para os senhores, e aí o comando não foi bem feito, ou alguém errou, a gente dá QTA, última forma. Ou então manda alguém fazer alguma situação, e aí muda de ideia em cima da hora. Dá QTA naquela situação, dá QTA naquela operação, ou seja, da última forma, não faz mais, para por aí. Ou volta para onde você estava anteriormente. Beleza? QTA é da última forma no que você está fazendo e voltar para a posição anterior. QSV, viatura. E aí eu posso utilizar o QSV, questão de viatura, numa situação de emergência. Solicita uma QSV, houve uma colisão, solicita uma QSV, a QSV se colidiu com uma outra QSV, uma viatura se colidiu com uma outra viatura. É só um exemplo, beleza? Então, nas situações de ocorrências, pessoal, houve uma ocorrência, eu preciso chamar o apoio de alguém, eu vou pedir que traga uma, eu vou solicitar uma QSV, uma viatura. Seja de emergência, seja do policiamento, seja uma emergência ou segurança, entendido? QSD, motorista. Então, QSD, motorista da QSV, motorista da viatura, QSD, QSV, motorista da viatura. QSJ, isso aqui é muito bacana, pessoal, muito bacana porque significa dinheiro, significa o money, faz-me rir, beleza? Então QSJ é um código também muito utilizado que significa dinheiro, tá? Hoje vai ter QSJ. Quem não sabe o que é o código não vai saber o que é, né? Então hoje vai ter QSJ, hoje vai ter pagamento, hoje vai ter dinheiro. TKS, muito utilizado também, muito simples. TKS significa obrigado, obrigado. Eu estou na comunicação com alguém, onde eu pergunto onde é o endereço, qual que é o QTH nessa QTR, ou seja, qual o seu endereço nesse exato momento. A pessoa diz, meu QTH é na cozinha, ou seja, o QTH dele é na cozinha, ele está comendo alguma coisa. Eu respondo para ele, estou de QTI, é o QTH nessa QTR, estou indo para lá nesse exato momento. E aí ele me responde, tá ok, beleza, ele fala lá, QSL TKS, ok, obrigado. Deu para entender, pessoal? É uma comunicação onde a interpretação é só na sua mente. Você interpreta na mente e responde em código novamente. E aí eu falei esses mais simples para os senhores aqui, né, os códigos. Nós temos mais códigos que ao longo dessa aula aqui eu vou ter que falar para os senhores também. Mas bem simples, agora rapidamente eu vou falar para vocês sobre os códigos fonéticos, né, o alfabeto fonético, que é muito importante também para uma comunicação. Vocês vão entender de fato por quê. E também a questão do algarismo numérico, beleza? Para facilitar também uma comunicação quando eu precisar de números, exemplo, endereço de casas, placa de veículos e inúmeras situações que eu vou precisar trabalhar com numeração ou precisar trabalhar também com a questão do alfabeto fonético, tá bom? Então nós temos o código Q, o alfabeto fonético, beleza? Esse alfabeto fonético, senhores, é muito simples também, por quê? Porque nós temos aí de A a Z, e o mais bacana, o mais importante, o mais interessante que vale salientar é que cada significado já começa com a própria letra, então acaba sendo um pouco mais fácil de se entender. Exemplo, o A significa alfa, muito utilizado para a questão de equipes, de liderança, de equipes, divisões, certo? De grupos. Então, letra A significa alfa, letra B, bravo, letra C, Charlie, letra D, Delta, letra E, Echo, letra F, Fox, letra G, Golf, letra H, Hotel, letra I, Índia, letra J, Juliette, letra K, Kilo, letra L, Lima, letra M, Mike, letra N, November, letra O, Oscar, letra P, Papa, letra Q, Quebec, letra R, Romeu, letra S, Sierra, letra T, Tango, letra U, Uniforme, letra V, Victor, letra W, Whisky, letra X, Xadrez, letra Y, Yankee, letra Z, Zulu.
Ok, pessoal? Então esses aqui são o alfabeto fonético, muito simples, basta memorizar que vocês vão conseguir aí desenrolar inúmeras situações importantes na hora de uma comunicação através de via rede rádio, beleza? E aí, sobre aqui a questão da parte numérica, é muito simples também, olha só. Nós temos de 1 a 9 e depois o 0. Olha como é fácil. É muito simples. Número 1, primeiro. Número 2, segundo. Número 3, terceiro. Número 4, quarto. Número 5 é o quinto. Número 6 é o sexto. Número 7 é o sétimo. Número 8, o oitavo. Número 9. Número 9 é o nono. E o 0 é o nulo. Beleza? E quando eu quiser falar 10, eu vou falar primeiro nulo. Então eu estou falando que é o número 10. E assim por diante. Se eu quiser falar o número 13, primeiro, terceiro. Número 11, primeiro, primeiro. Beleza, pessoal? É muito bacana. E agora, pessoal, o mais bacana é que vocês já aprenderam alguns dos códigos. Eu vou falar mais alguns também que não estão aqui, mas também são utilizados. Exemplo, o QTO, que eu não falei para os senhores. O QTO significa banheiro. Então, quando eu falar QTI e QTO, estou indo ao banheiro. Beleza? QTI e QTO. É bem simples. Duas palavras significam uma frase grande, certo? Então o código Q, pessoal, às vezes com uma simples palavra, 3 letrinhas de 3 algarismos, significa uma frase ou uma palavra. Deu para entender? Então facilita, agiliza uma comunicação e padroniza essa em via rede rádio. Beleza? Pessoal, a numeração justamente serve para quê? Para quando eu precisar passar a placa de um veículo, a numeração de uma casa, certo? Exemplo, tem uma placa de um veículo com número, vamos lá, deixa eu aqui traduzir para os senhores rapidamente. Vamos supor que uma placa de veículo, onde tem a letra CBX 1, 2, 3, só um exemplo, uma placa de um veículo, CBX 1, 2, 3. Então eu vou dizer como, senhores. C significa Charlie, me passa a placa do veículo, por favor. Tá, Charlie, Bravo, Xadrez, primeiro, segundo, terceiro. Pronto, passei a numeração da placa. E a pessoa que estiver próximo não vai nem entender o que eu estou falando. Porque se eu falar, ó, é CB, as pessoas que estiver ao lugar, que estiver próximo, na verdade, no lugar, vão entender. Se o dono do carro estiver lá e por algum motivo se zangar, vai até criar confusão, arrumar problema. Então a gente fala tudo em código para facilitar essa comunicação, padronizar. Beleza? Então é muito simples. Pessoal, é o seguinte. Eu fiz essa videoaula para vocês. E agora eu vou jogar aqui no grupo dos senhores. E logo após agora, nós vamos fazer uma dinâmica com vocês, tá? Eu vou passar aqui algumas situações bem básicas no WhatsApp para vocês me responderem através do vídeo, no caso, certo? Nós vamos criar aqui algumas dinâmicas rapidamente para os senhores poderem entender melhor, interpretar melhor, conseguir aqui de fato aprender, tá certo? Brincando a gente vai conseguir entender, pessoal. Então é isso. Vou enviar agora o vídeo para vocês e daqui a pouquinho nós voltamos já com a questão da brincadeira, posso dizer assim para vocês, tá? Para que a gente consiga entender, beleza? Da dinâmica. Então é isso. Até mais, pessoal. Um abraço.